conectadas com a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Oxalá se foras frio ou quente, e assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim mesmo compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, Pai. Nesse momento nós apresentamos, Senhor, esse momento da ministração da Tua Palavra, e pedimos, Senhor, que conforme o Teu Espírito Santo nos conceda a iluminação bíblica, o Senhor fale com a Sua igreja, o Senhor fale com aqueles que de alguma forma entraram naquelas portas conformados, mas possam sair daqui, Pai, inconformados, sabendo, Senhor, que o propósito e a missão de vida de cada um de nós é Te servir até o nosso último fôlego de vida. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse é o livro das revelações divinas dadas por Jesus Cristo ao discípulo amado João, quando João estava retirado na ilha de Patmos. A datação desse livro dá em torno dos anos 90, e este livro possui uma leitura com caráter alertativo ou exortativo. É um caráter que nos chama a atenção para lermos minuciosamente o que está escrito nesse livro. Se nós formos procurar também alguns outros livros fora do cânon bíblico, você vai observar que alguns deles também possuem uma mensagem, um caráter de exortação, de alerta, de chamar a nossa atenção. E se formos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, certamente, no mínimo uma coisa em cada livro você vai encontrar que te exorta e que te alerta. Esse sentimento que é provocado através da leitura de exortação e de alerta é com o intuito de provocar dentro de nós algo que nos leve a nos evoluir, algo que nos leve a avançarmos, algo que nos leve a prosseguirmos. Se você for procurar a história dos homens mais bem-sucedidos da Bíblia Sagrada, ou até também daqueles homens mais bem-sucedidos financeiramente, ou homens bem-sucedidos no que eles faziam, no que eles vendiam, eu não sei, mas em algum momento de suas vidas, eles permitiram que esse sentimento nascesse dentro deles, para que eles evoluíssem, para que eles crescessem. Em nosso contexto bíblico, em nosso contexto evangélico, em nosso contexto cristão, nós chamamos disso de inconformidade. A inconformidade nos ajuda a avançarmos, a inconformidade nos ajuda a evoluirmos, a inconformidade nos ajuda a crescermos. Você pode estar perguntando o que isso tem a ver com o livro do Apocalipse, já já você vai entender. Mas quando nós estamos falando de inconformidade, a pessoa que não está com a inconformidade dentro de si, aquela que não possui inconformidade, mas muito pelo contrário, ela está confortável e cômoda na situação e no lugar que ela está. Existem algumas indagações, existem algumas análises que nos mostram o que foi que aconteceu para aquela pessoa estar naquele estado de não querer mais de Deus, naquele estado de continuar da mesma forma que está, naquele estado de não querer melhorar a sua vida espiritual, melhorar o seu lugar secreto de oração, tentar melhorar o seu ministério, tentar evoluir de alguma forma.
Algumas justificam o lugar que estão por conta de alguma decepção dentro da igreja. Outras porque foram entrar no ministério e viram que era dureza, que era difícil e desistiram. Outras porque indagam que a igreja, que era o lugar de abraçar, não abraça e decidem ficar lá fora, ou não decidem mais cultuar. Várias são as justificativas e as disputas, as desculpas. E essas desculpas, essas justificativas, são palavras, são frases proferidas de pessoas que de alguma certa forma estão machucadas, estão feridas, e por estarem feridas, estão confortáveis no canto que elas estão. Tem medo de retornar algumas vezes para a igreja, tem medo de avançar no ministério, tem medo de querer algo novo do Senhor por conta do estado que elas estão. O coração de alguma dessas pessoas, em algumas certas vezes, se torna rancoroso. Outros são cobertos de ira e de raiva. Outros estão dotados de sentimentos ruins, tristeza, angústia, por conta que elas preferem estar no lugar que estão, do que permitir uma nova chance de avançar, evoluir, prosseguir e tentar ressignificar aquilo que era dor. Só que nessa noite a reunião que nós estamos aqui não é uma reunião de corações rancorosos, não é uma reunião de pessoas angustiadas, não é uma reunião de pessoas que estão enfermas, eu digo do coração. Não é uma reunião de pessoas que estão ansiosas, que estão depressivas, que estão cabisbaixa, que não querem mais de Deus, não querem mais avançar. Mas por meio de uma palavra profética, eu digo que essa noite é noite de reunião dos inconformados. Porque inconformados, eles sabem que independente da situação, que o coração que se encontra, que a sua vida que se encontra, o seu momento de vida se encontra, ele sabe que ele foi chamado para adorar. E se independente da situação que você esteja vivenciando, seja uma situação que te coloque para baixo, que te cause doenças emocionais interiores dentro do seu coração, da sua alma, eu quero dizer que se você abrir o seu ouvido para o que Deus quer falar com você nessa noite, você vai sair daqui curado e você vai sair daqui inconformado. Tem alguém crendo nessa palavra? Se tem, você já tem a liberdade de adorar o nome de Jesus. Laodiceia. As cartas escritas pelo apóstolo João, mas proferidas as palavras por meio de Jesus Cristo, algumas delas estão alocadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas representam os períodos da igreja, desde a igreja primitiva até a igreja dos tempos atuais. Então, se essas igrejas representam o período da igreja, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, representa a igreja dos dias de hoje. Ela representa a Cidade Nova, ela representa o Cantinho da Bênção, representa o Esperança 3, a Palestina, ela representa as igrejas dos dias de hoje. E Laodiceia era uma igreja que Jesus estava analisando e fazendo um diagnóstico. Essa leitura feita dessa carta da igreja de Laodiceia era um diagnóstico de Jesus quando ele via a igreja dos dias atuais, quando ele estava analisando a igreja dos dias de hoje. E é interessante o seguinte: a igreja de Laodiceia havia perdido a inconformidade, havia perdido aquela vontade de romper com aquilo que era natural, aquilo que era mediano, aquilo que era normalidade. Ele tinha perdido aquela vontade de vivenciar o sobrenatural. Só que quando nós perdemos a vontade de viver o sobrenatural, quando nós perdemos a vontade de vivermos o extraordinário de Deus, aquilo que é difícil os nossos olhos, as nossas mãos contemplarem, a reação natural minha e sua, nós que somos seres humanos, é mascararmos a inconformidade de conformidade. Era isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Era uma igreja muito rica, era uma igreja muito poderosa, era uma igreja que tinha os melhores assentos, era uma igreja que tinha as melhores janelas, as melhores portas, os melhores ar-condicionados, os melhores instrumentos, os melhores sons, os melhores microfones. Essa igreja era a igreja bem sucedida. Porém era tudo aparência. Era tudo somente da visão para fora, porque a espiritualidade ela não tinha nada. Aí Jesus estava olhando para a igreja de Laodiceia e fazendo o diagnóstico. E a primeira coisa que ele fala é o que está escrito no versículo de número 15. Quando você vai observar Jesus fazendo esse diagnóstico da igreja de Laodiceia, Jesus estava percebendo que Laodiceia era muita riqueza,
era muita aparência, era muito visual, era muito externo e pouco interior. Era pouca adoração, era pouco glória, era pouco lugar secreto. Aí a primeira coisa que Jesus fala, ele chega em Laodiceia, estou aqui conjecturando, mas ele chega para a igreja de Laodiceia e fala o seguinte: ei, eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Versículo 15, eu sei as tuas obras, eu sei que tu não és nem frio, e também sei que tu não és nem quente. Oxalá se fora frio, ou se fora quente. A primeira coisa que Jesus fala para a igreja dos dias de hoje, ou a igreja que está dotada de pessoas que estão mascarando a sua espiritualidade, ou a igreja que está dotada de vários escândalos, vários pecados, pessoas sem um mínimo de bom senso de estar ministrando a palavra, de estar cantando, estar fazendo a obra, mas não pesa nem um pouco o coração, porque estão cheios de pecado. Aí Jesus chega para Laodiceia e fala: ei, eu conheço os teus pecados, eu conheço as tuas obras. Jesus estava falando para Laodiceia: não adianta mascarar a inconformidade de conformidade, porque eu sei as tuas obras. Jesus está falando para você hoje: eu te conheço, eu sei como você está, eu conheço as tuas obras. Não adianta você entrar por aquelas portas, levantar a sua mão, dar o seu melhor glória e mascarar o seu coração e mascarar a sua adoração, porque eu sei como é que se encontra o seu coração. Mas antes de você mascarar, antes de você fingir que é verdadeiro adorador, você tem a oportunidade hoje de mudar a tua história, de fazer diferente, de provar algo novo de Deus. Hoje à noite você sai daqui inconformado, sair daqui com raiva de você mesmo e dizer: eu vou ser mais crente, eu vou adorar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Ramada cama, você tem alguém entendendo? Se tem, abre a tua boca e começa a adorar. Ramaya suri kalamandarabaya seri, adore. Ramandaraya súria. Não adianta mascarar. Jesus está chegando para Laodiceia dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu sei que você está entrando na igreja, está sentando no conjunto, mas lá fora você está prostituindo, mas lá fora você está fornicando. Eu conheço as tuas obras. Aí ele vai dizer duas coisas: quem dera se você fosse frio ou se você fosse quente. Mas como és morno, como você está na média ali, você é mediano, a vontade que eu tenho é de vomitar você da minha boca. O que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia é que Jesus não queria que eles andassem em dois pensamentos, que eles não andassem, uma hora é quente, outra hora é frio. Parece até a síndrome do cambota. Ainda bem que meu irmão não está aqui, né? Mas é tão cambota que anda no frio e anda no quente. Anda no frio, não se decide se é quente ou se é frio. Anda nos dois pensamentos. Uma hora é frio, outra hora é quente. Aí Jesus está dizendo: quem dera se você fosse ao frio ou se você fosse quente. Mas você está no meio, você é mediano. Jesus estava fazendo uma analogia, Jesus estava fazendo uma comparação com a geografia de Laodiceia. Se você um dia, Deus permitir você visitar o estado de Israel, ou então se você colocar no YouTube as águas termais da cidade de Laodiceia, você vai ver que existe um aqueduto que faz o transporte da água e faz com que a água que seja transportada de outro lugar chegue até a cidade de Laodiceia. Só que essa água, pela própria natureza e pelo próprio translado, o transporte da água de um canto até o outro, ela não se torna nem frio e nem quente. Ela se torna morna por conta justamente do caminho. É da natureza essa água morna, é da própria natureza essa água morna. Aí as pessoas que chegavam de viagem iam até Laodiceia, cansadas, fadigadas, porque naquele tempo ou era a pé ou era a cavalo, não tinha Uber nem Pop. Eles chegavam lá morrendo de sede, cansados, precisavam se hidratar. Chegavam até a fonte, ao aqueduto que tinha na cidade de Laodiceia, tacava a boca para beber a água, mas quando bebia a água, a vontade que tinha era de vomitar. Primeiro, porque a água era morna. E certamente você consegue beber uma bebida quente e consegue beber uma bebida fria. Mas a bebida morna, geralmente, na maioria dos casos, você vai sentir vontade de vomitar.
Aí ele ingere aquela água que está morna. A primeira coisa, a água é morna, dá ânsia de vômito. Segundo, a água é salobra. A água não é natural, não possui aquela característica que te permite consumi-la. Não tem a aparência totalmente transparente. É aquela água que, digamos assim, quando a Cagesse está de bem com a gente, ela manda aquela água mais ou menos. É aquela água, não dá para você digerir. Se você digerir primeiro, vai lhe dar ânsia de vômito. E também não só por conta que ela é dessa característica, mas também por conta da temperatura, porque ela é morna. Aí Jesus estava comparando os crentes da Laodiceia. Jesus estava comparando alguns crentes da Cidade Nova, alguns crentes das Assembleias de Deus dos dias de hoje, dizendo: olha, você não é nem quente e você não é nem frio, porque você é morno. Quando eu experimento você, quando eu giro você, quando eu recebo a sua adoração, a vontade que eu tenho é de vomitar. Você imagina Jesus dizendo isso para mim e para você? Eu me incluo nisso mesmo. Você imagina Jesus dizendo que por conta que a gente não é nem quente nem frio, a gente está ali na média, a gente é mediano, a gente não se decide. Não decide viver uma vida de crente verdadeiramente, não decide ser cristão verdadeiro. Você imagina Jesus dizendo: olha, a sua adoração me dá vontade de eu vomitar. A sua adoração me dá vontade de eu colocar você para fora. A sua adoração me dá vontade de eu colocar para fora, de eu vomitar, de eu regurgitar. A sua adoração não me entra. Você imagina Jesus dizendo isso aqui para a igreja de Laodiceia e a igreja dos dias de hoje. Só que é interessante o seguinte: essa mesma água que Jesus está falando que não dá para consumir, que causa ânsia de vômito, que é uma água que é impossível de consumi-la por conta da temperatura e por conta que ela é uma água salobra, ele vai dizer que aquele que chegar até ele e beber, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E para a mulher samaritana ele fala: mulher, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, é tu que me pediria, tu beberia e tu jamais teria sede. Ou seja, a água que não causa ânsia de vômito, a água que não causa vontade de vomitar, a água que não dá vontade de colocar para fora, é aquela água que provém da fonte que é Jesus Cristo. Você pode ter chegado aqui bebendo várias águas lá no mundo. Você pode ter chegado aqui com o seu estômago, seus rins contaminados com a água do mundo. Mas eu quero dizer para você: hoje é a noite de você beber água saudável. Hoje é a noite de você beber a água do pH 7.0. Hoje é a noite de você matar a sua sede. E se você veio beber dessa água, abra a sua boca, levante a sua mão e beba, e beba, e beba, e beba, e beba. Ramayasuri Kalamandaramandaramayasuria. Antes da cidade de Laodiceia se chamar Laodiceia, ela se chamava Dióspole. Aí Antíoco Epifânio dominou a cidade, e a sua mulher chamada Laodícia queria que ele colocasse o nome da cidade em sua homenagem. Só que Dióspolis era a sede de um templo para o deus Zeus, o deus grego. Então você chegar em um ambiente cheio de idolatria, mudar o nome da cidade, desfazer o templo, certamente você sofreria algum certo tipo de revolta contra você. Certamente se levantaria pessoas contrárias, porque quem é esse cara que está chegando no ambiente que eu estou, onde aqui já é costume a gente adorar a Zeus, onde já existe um templo voltado para ele quer desfazer o templo e mudar o nome da cidade? Não é bem assim não, a gente não vai deixar não. O que Antíoco Epifânio fez com a sua sabedoria? Ele encheu a cidade de coisas que possuem um valor financeiro muito alto. Encheu de mármore, encheu de coisas bonitas, encheu de ouro, encheu a cidade de coisas muito atrativas. E naquele momento a cidade recebeu um grande comércio. A cidade avançou de patamar, a cidade se tornou muito produtiva. Se você fizer uma visita a essa localidade, você vai ver que lá é uma cidade muito fértil. E com isso ele conquistou o coração do povo de Laodiceia. Se esse cara aí então está trazendo riqueza para a gente, está trazendo economia, as coisas estão avançando, a gente está aqui no cúmulo, a gente está no auge, a gente está aqui nos status, então vamos fazer a vontade dele. Antíoco Epifânio, com a sua sabedoria, fez isso, e sem o povo perceber, ele conseguiu desfazer o templo, e ele também conseguiu mudar o nome da cidade. E a cidade passou de Dióspole para Laodiceia. Era ali uma forma de amor de Antíoco Epifânio para sua esposa, que queria o nome da cidade dedicada a ela. Só que Laodiceia, Lau, que significa povo,
e disser significa julgamento, a gente pode traduzir ou por julgamento do povo ou o povo que julga. Todas as duas traduções estão corretas. Aí olha o que Jesus está fazendo: o povo que julga, ou o julgamento do povo, aquele povo que julga, que está dizendo: olha, a gente tem riqueza, a nossa igreja é a melhor, a gente é a sede do campo de Laodiceia, nós somos a melhor igreja que tem aqui. Essa mesma igreja que julga, Jesus está olhando para essa igreja e está julgando. A igreja que tem o costume de julgar, Jesus está olhando para essa igreja e está julgando, está fazendo uma análise, um diagnóstico. E depois de Jesus dizer que ele não é nem frio e nem quente, é morno, Jesus faz uma segunda análise no versículo 16, aliás 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus, assim como estava utilizando a geografia dos aquedutos, Jesus estava utilizando a economia daquela cidade como uma comparação à situação daquela igreja, que dizia ser rica, tinha muita riqueza, tinha muito ouro, mas era pobre espiritual. Porque a maior riqueza nós não carregamos externamente, a maior riqueza nós carregamos internamente. Estava cheio de ouro, estava cheio de joias, estava cheio de coisas valiosas e preciosas, mas estava pobre de espírito. Não é assim que acontece com a gente? Às vezes a gente coloca a nossa melhor roupa, o nosso melhor paletó, o nosso melhor vestido, estamos ricos pelo lado de fora, mas o nosso coração está pobre de espírito. Mas a nossa vida espiritual não condiz com o que nós estamos vivendo externamente. Aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós não condiz com aquilo que é aparente. Era assim que vivia a igreja de Laodiceia. Você diz que é rica, você diz que é enriquecida. Aí Jesus estava dizendo: mas eu sei que você é pobre, miserável, nu e desgraçado. Jesus conhece a sinceridade do nosso coração. É por isso que muitas das vezes nós nos tornamos a Laodiceia, porque pensamos que santidade ela é mensurada pela roupa que nós vestimos. Um vestido grande lá embaixo, aí diz: essa aí é santa, Laodiceia. A pessoa chega até aqui: eita, esse aí está adorando com fervor, mas não sabe que ele está em pecado, Laodiceia. A pessoa chega até um ambiente como esse, bem estruturado, você olha assim, aquela pessoa é bem aparentada. Para você aquela pessoa é um adorador, para você aquela pessoa é uma pessoa que está caminhando no evangelho, mas Jesus conhece o coração e sabe que aquela pessoa está em pecado, mas aquela pessoa está tentando mascarar. Laodiceia. A Laodiceia representa a igreja que mascara a sua espiritualidade. Aí Jesus está dizendo: como vocês dizem que são ricos, que têm dinheiro, que são enriquecidos, mas eu sei o que vocês são. Aí Jesus dá um conselho escrito no versículo 18: aconselho que de mim compres ouro provado, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio, para que vejas. Primeiro, Jesus diz: aconselho que de mim compres o ouro que é provado no fogo. O ouro que Jesus estava se referindo era justamente o ouro que havia no templo. Era justamente o ouro que havia em toda a cidade, que era o ouro só de aparência, que era o ouro só para mostrar que aquele lugar era um lugar valioso, mas era um lugar pobre de espírito. Aí Jesus estava dizendo: antes de você comprar esse ouro aí externo, antes de você comprar isso que é aparente, que vai te dar valor externo, antes de você comprar aquilo para mascarar a sua espiritualidade, você precisa primeiro comprar o ouro provado que vem de mim. Por que, Mateus? Porque antes de eu provar aquilo que é valioso externo, o meu coração vai se alimentar primeiro daquilo que é valioso internamente. Antes de Jesus lhe abençoar de uma forma próspera externa, que você venha propagar esse ouro externamente, essa riqueza que é você, que é a sua vida, que é a sua casa, que é o seu trabalho, que é os bens que Jesus te abençoou. Primeiro Ele quer que você prove do ouro no seu lugar secreto. Primeiro Ele quer que você prove daquilo que é valioso, da presença dEle. Nós vivemos uma época de inversão de valores. Nós queremos o ouro, mas nós não queremos aquele que nos dá o ouro. Nós queremos a bênção, mas não queremos o Jesus da bênção. Nós queremos muitas das vezes o carro, mas nós não queremos o Jesus que dá o carro. Nós queremos muitas das vezes aquilo que é aparente, mas nós não queremos viver interiormente aquilo que está sendo mostrado externamente. A Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu prefiro e digo para você que é melhor você comprar
comprar ouro provado de mim do que você comprar ouro lá no mundo. Por quê? Porque o ouro que o mundo vende pode até ser um ouro de quinta categoria, pode até ser um ouro que possa se corromper, mas o ouro que eu te dou é um ouro que vai permanecer para sempre. E é esse mesmo ouro que está nos céus, que as ruas são formadas de ouro. É esse ouro que eu tenho para entregar a você. E se você veio receber esse ouro, abra sua boca, dê sua melhor glória, comece a adorar, porque você é valioso na presença de Jesus. Você vale ouro, você vale ouro, você vale ouro. Aí o que o inimigo tenta arrancar, mascarando a sua espiritualidade, é tentar fazer você perder a convicção de que você é ouro, de que o ouro que você tem é provado no fogo e é dado por Jesus. É por isso que você pode pensar: Mateus, eu estou sem inconformidade dentro de mim. O ambiente que eu me encontro é um ambiente de conformidade, cômodo, eu não consigo avançar, não consigo ir para frente. Para mim é sempre a mesma coisa, para mim eu caí na rotina. Jesus disse para você hoje: você é ouro. Mateus, eu não consigo levantar o meu ministério, eu estou na mesma condição de pecador, de caído, de pessoa que está jogada à beira do caminho. Eu quero que alguém me levante, eu quero que o bom samaritano passe, mas enquanto ele não passa, eu estou me sentindo fadigado, estou me sentindo cansado, desvalorizado, não tenho valor nenhum, eu não tenho mais como me levantar. Você é precioso, você é ouro. E eu libero uma palavra profética para você. Se a situação que você está vivendo não é uma situação que vai lhe levar a lhe afastar de Jesus, mas é nessa situação que Jesus quer utilizar para você se aproximar dele. É essa situação que Jesus quer fazer que você venha ser gerado dentro de você o sentimento de inconformidade. É nessa situação que Jesus quer te levantar e dizer: ei, eu não te quero você no morno, eu não quero você no frio, eu quero você no quente. É essa situação que Jesus vai te levantar, que Jesus vai levantar o teu ministério, que Jesus vai fazer uma coisa nova dentro de você. E só os que acreditam nessa palavra, só os que acreditam nisso, são os que recebem. Abre a tua boca e comece a adorar, porque Jesus vai mudar a tua história. A tua história. Quem crê nessa palavra? Estou encerrando. Aí segundo, Jesus diz: aconselho-te que também que você compra vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Por que Jesus faz essa analogia de vestidos brancos? Porque a cidade de Laodiceia possuía um centro comercial de roupas que era referência naquela cidade, naquela região. Havia uma lã de cor escura, de cor negra, que era uma lã com valor muito alto, que só se encontrava na cidade de Laodiceia. Ou seja, os crentes vestiam vestidos para adorar naquela igreja de uma lã que era muito cara, mas estavam mascarando com outro vestido a sua espiritualidade. Aí Jesus estava dizendo: aconselho que compra vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A igreja de Laodiceia é a igreja que usa vestidos, mas que a nudez está aparecendo. É uma igreja que está usando um vestido muito longo, mas a nudez do pecado está à vista, está aparecendo. Aí primeiro Jesus fala: aconselho-te que de mim, as vestes que você vai comprar tem que vir de mim. E segundo, ele fala uma característica: as vestes têm que ser brancas. Por que tem que ser brancas, Mateus? Brancas na simbologia bíblica significa pureza. Branca na simbologia bíblica significa santidade. Jesus estava dizendo: eu sei que você pode estar numa condição como a igreja de Laodiceia, ou a igreja que usa vestido longo, que usa vestido do tecido mais caro da região, mas que está mascarando a sua espiritualidade. Não tenha inconformidade dentro de si. Às vezes ele está falando para essa igreja: primeiro, você tem que comprar de mim. Segundo, o que eu vou lhe oferecer é aquilo que vai lhe dar santidade e aquilo que vai lhe dar pureza. Porque o que a igreja de Laodiceia precisava para se libertar dessa conformidade era justamente aquilo que abrisse os olhos da igreja para a santidade e para a pureza. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Vivifica os pais na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a Escritura Sagrada ela nos diz que aquilo que nos liberta, aquilo que nos transforma, aquilo que abre a nossa visão e aquilo que gera dentro de nós inconformidade é o conhecimento de Cristo Jesus e o conhecimento da palavra.
Aí Jesus estava dizendo: aconselho-te que de mim venha comprar vestidos brancos, porque as vestes que eu dou para você não é Luke Jeans, não é Abercrombie, não é Lacoste, não é Hugo Boss. As vestes que eu te dou são vestes que você vai aparecer puro e santificado. O que a igreja dos últimos dias, dos dias de hoje precisa é de santificação, é de pureza. Por que, Mateus? Porque de escândalo já tem muito, porque de pecadores, pessoas que estão pecando, pessoas que estão pregando, estão em pecado, já tem muito. O que Jesus fala para você hoje é: você quer ser mais um na estatística, você quer ser mais um que prega e está nos púlpitos, você quer mais um que prega, mas lá está fornicando, está adulterando. Mas não, nessa noite eu creio que Jesus separou uma mocidade que vai aderir um sentimento de inconformidade, e pode lá fora estar pecando, o sangue pode estar na canela, as pessoas podem não querer nada com Jesus, mas aqui na Cidade Nova existem jovens que estão separados, existem jovens que estão consagrados, existem jovens que querem compromisso com Deus. Cadê? Se você está aí, abre a sua boca, glorifique. E se você vai colocar suas vestes brancas hoje, adore ao nome de Jesus essa noite. E para encerrar, porque meu tempo já encerrou: e unjas os seus olhos com colírio, para que vejas. Além da cidade de Laodiceia ser uma cidade rica no sentido financeiro, além da cidade de Laodiceia ser uma cidade que era referência no ramo de roupa, porque produzia uma lã muito cara. Terceiro, aquela cidade possuía um polo de medicina referência, não só naquela região, mas em todo o mundo. E dessa referência que havia de medicina naquela cidade, eles eram conhecidos por produzir um colírio que muitos costumam dizer de uma forma, você tem que tomar cuidado lá, brincadeira, que era um colírio que fazia milagres. Porque realmente as pessoas que estavam com a visão debilitada, com a visão muito ruim, prejudicada, os estudiosos, os teólogos que estudavam naquela época, os arqueólogos de hoje que estudavam esse colírio daquele tempo, alegam nos dias de hoje que esse colírio fazia realmente a visão das pessoas voltarem à normalidade. Jesus fez uma comparação da cidade rica. Jesus fez uma comparação da cidade que possuía uma referência no ramo de roupa. Jesus estava fazendo a terceira comparação. A cidade era rica no sentido da medicina, no sentido de oftalmologia, no sentido da visão, mas era cega espiritualmente. Você imagina, Jesus estava usando todas as referências da igreja e da cidade contra a própria igreja. Uma igreja que estava dotada de ouro, mas era pobre espiritual. Uma igreja que os crentes vestiam as roupas das melhores qualidades, mas estava despida e nua de pecado. Uma igreja que tinha em sua cidade o melhor centro clínico para a visão, mas estava cega espiritualmente. Aí Jesus fala: aconselho-te que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Mas esse colírio que vem de Jesus, porque Paulo, para se tornar um Paulo, ele ficou cego para enxergar. O que é isso, Mateus? Em algumas situações da nossa vida, Jesus nos permite nós ficarmos cegos, para quando Ele tem um encontro com a gente possa enxergar. E o momento da cegueira é o momento justamente que você não vive na inconformidade. Eu sei que esse período é um período que você está passando, que todos nós podemos passar em algum momento. Maior que seja o cargo, maior que seja o pregador, maior que seja o líder, todos nós estamos dispostos a passar por um momento como esse, como a igreja de Laodiceia passava. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus eles estão. Mas o tolo não é aquele que cai e está na condição que está. O tolo é aquele que está na condição que está, não aprende com o seu erro e continua na mesmice, e continua no mesmo erro. O que Jesus estava condenando em Laodiceia era o seguinte: não adianta vocês terem a faca e o queijo na mão e não fazer o que é correto, e não realizarem o que está na beira do olho de vocês, porque vocês não estão enxergando, porque estão cegos.
A Jesus se apresenta como um colírio celestial. Porque em alguns momentos das nossas vidas nós estamos cegos. É cegos espiritualmente, é cegos de uma maneira social, é cegos de uma maneira emocional, de uma maneira mental, de todas as formas. Mas Jesus, para a igreja de Laodiceia e para nós essa noite, Ele se apresenta como o colírio que nós precisamos. Você pode ter entrado por aquelas portas ali cego, mas você vai sair daqui com a sua visão espiritual ampliada. Você pode ter saído daqui sem visão nenhuma, você pode ter entrado aqui sem visão nenhuma, mas você vai sair daqui com a sua visão restaurada. Basta você crer, basta você receber, basta você acreditar que hoje Jesus vai restaurar a tua visão. Jesus vai te levantar. Você vai sair daqui crente e você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Tem alguém que recebe essa palavra? E para encerrar, por que Jesus fala de uma maneira tão dura com a igreja de Laodiceia? A resposta está no versículo de número 19. Porque Ele me ama e porque Ele te ama. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Sabe por que Jesus está falando com você essa noite? Talvez você pode não estar achando que o que você iria receber hoje seria isso, mas sabe por que Jesus está te exortando hoje? Porque Ele te ama, cara. Porque Ele te ama. Ele não quer que você se perda nesse pecado. Ele não quer que você se perda nessa mesmice. Ele não quer que você se perda nessa rotina, naquilo que já é habitual, que você não consegue mais evoluir. Mas muito pelo contrário, Ele te repreende hoje. Ele te exorta hoje, porque Ele quer que você mude de vida. E é tanto isso que, para encerrar, Jesus está fazendo o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Aí Ele fala no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Jesus está de fora, fazendo a análise, o diagnóstico da igreja de Laodiceia, está batendo na porta. Você imagina aí, uma igreja que está cultuando a Jesus e Jesus está do lado de fora. Você imagina aí uma igreja que está adorando Jesus e Jesus está do lado de fora batendo. E o culto acontecendo dentro da igreja e Jesus do lado de fora batendo a porta. Porque é assim que acontece algumas vezes. Nós entramos no culto. Nosso culto nem sempre vai ser aqui na igreja, mas nosso culto também é lá fora. Mas nós não abrimos a porta para Jesus bater. É o culto para Jesus entrar. É o culto que nós chamamos de culto almático. É o culto que a gente se arrepia. É o culto que a gente levanta a mão, a gente adora, a gente pula. Mas Jesus está batendo na porta e a gente não deixou entrar. Só que existe uma solução para a sua vida, e essa solução eu apresento agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus, quando Ele bate na porta, Ele lhe dá a condição de abrir. Jesus é educado. Jesus não vai arrombar essa porta. Muito pelo contrário, Ele bate. Se alguém abrir, Ele lhe dá a condição de abrir. A pergunta para Ele essa noite: tem alguém que vai abrir a porta para Jesus entrar? Por que, Mateus? Porque quando eu abro a porta para Jesus entrar, tem milagre, tem renovo, tem transformação, tem presença, tem revestimento de poder, tem milagre, tem cura. Talvez o que você precisa nessa noite para sair daqui inconformado, para mudar a sua vida, mudar o seu ministério, alavancar a sua vida, subir mais um degrau, é você abrir a porta para Jesus entrar. Jesus está batendo na porta. Tem alguém que vai abrir. Se você abre essa porta, então começa a adorar. Abre a porta da adoração, abre a porta do glória, abre a porta das línguas estranhas, abre a porta da intimidade com Deus. Enquanto você abre a porta, Jesus te renova. Enquanto você abre a porta, Jesus te levanta. Enquanto você abre a porta, Jesus te enche de poder. Enquanto você abre a porta, Jesus te transforma. Jesus te transforma. Jesus te transforma. E para encerrar, Ele encerra dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E antes de dizer isso, Ele diz o seguinte: ao que vencer. Se Ele está dizendo ao que vencer, é porque vale a pena você ser inconformado. Se Ele está dizendo ao que vencer, é porque vale a pena você ser crente de verdade. Se Ele está dizendo ao que vencer, é porque vale a pena você ser fiel.
Vale a pena você ser um crente de verdade, viver o evangelho. Eu sei que a situação que você vive, eu não conheço você, mas pode ser difícil, eu sei. Porque Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Ou seja, você está passando um momento que eu sei que pode ser complicado. Todo crente, por mais que seja espiritual, por mais que seja muito grande na fé, mas ele está sujeito a passar por dificuldades. O erro, o pecado que pode ser nosso é o pecado de nós não abrirmos a porta para Jesus. Mas quando ele diz ao que vencer, é porque abrir a porta para Jesus produz resultado. Ao que vencer, abrir a porta para Jesus produz milagre. E eu encerro dizendo o seguinte: essa mesma inconformidade que te levanta, que te enche, que muda a tua mentalidade, o que Paulo vai dizer em Romanos 12:2, é a mesma inconformidade que gera milagre dentro de você. Eu me recordo de aproximadamente 10 anos atrás, tinha por volta de uns 11, 12, 13 anos de idade. Era um conjunto recém-criado, os mais antigos lembram a essência do Senhor. Nós estávamos indo para uma visita aqui na nossa sede, aqui no Industrial. Eu acho que o Miqueias lembra dessa história. E o nosso líder tinha uma Kombi, cabia 8, ele botava 25. Você imagina aí a vontade que a gente tinha de adorar, a inconformidade que a gente tinha de servir a Jesus. Era uma união, era uma comunhão espiritual, uma comunhão social muito grande. A gente só queria servir, a gente só queria adorar. Os mais antigos lembram desse tempo. A gente indo visitar para a sede. Quando a gente entrou dentro da Kombi, começamos a ir para a sede. No meio do caminho a gente sentiu o pneu balançando. Descemos, o nosso líder foi ver o que era, o pneu estava furado. A tora de buraco que estava no pneu. O primeiro posto que a gente avistou mais perto para encher o pneu dessa Kombi foi o posto Ceará QTB aqui na Godofredo. O posto tinha acabado de ser inaugurado. A gente foi para lá, descemos todos, enchemos o pneu, achamos que ia dar certo, enchemos. Esperamos 1 minuto para ver se o pneu ia resistir, ia ficar da forma que estava. O pneu começou a secar de novo. Naquele tempo todo mundo tinha um sentimento de adorar. Todo mundo estava inconformado, mesmo a gente tão novos, tão jovens. A gente tinha vontade de adorar Jesus, custe o que custar. A gente tinha vontade de visitar, de servir a Jesus, de renunciar ao pecado, de fazer aquilo que o evangelho que está dentro do nosso coração produz dentro de nós. E a primeira coisa que foi brotada, mesmo sendo de uma forma simples, mesmo sendo de uma forma muito leve, muito tranquila, muito comum, foi uma inconformidade dentro de nós. Nós olhamos para a gente, olhamos entre si, olhamos para o nosso líder, olhamos para os jovens que estavam ali. A primeira coisa que a gente pensou: não, a gente não vai perder um culto, nós vamos deixar de adorar por conta de um pneu furado, não. Vamos fazer o seguinte: o furo é grande, mas o Deus que a gente serve é maior. Vai todo mundo fechar os olhos e nós vamos orar para o borracheiro celestial remendar esse pneu. Fechamos todo mundo os olhos. Todo mundo pivete, 11, 12 anos de idade. Estendemos as mãos e começamos a orar. Quando nós abrimos os nossos olhos, o pneu estava remendado. Fomos até a sede. Chegamos lá tem um estacionamento. Descemos da Kombi, olhamos para o pneu estava remendado. Fomos para o culto, acabou o culto, 9 horas da noite, voltamos, só olhamos para o pneu estava remendado. Voltamos da sede do Industrial, nosso líder deixou todo mundo em casa. Chegamos até aqui na igreja, ele morava aqui perto da igreja. Antes de ele ir para casa, estacionar a Kombi dentro da sua garagem, o pneu estava remendado. O que você quer dizer com isso, Mateus? A inconformidade, por mais que seja mínima, Jonas, ela gera milagres. É por isso que o meu desejo nessa noite é que você saia daqui inconformada, porque você vai sair daqui debaixo de um milagre. Mateus, o milagre que eu quero é financeiro. Saia daqui inconformado. Mateus, o milagre que eu quero é um milagre na minha área de namoro, saia daqui inconformado. Mateus, o milagre que eu quero é um milagre na área de trabalho, na área do meu emprego. Saia daqui inconformado. Saia daqui inconformado, que você vai receber o seu milagre. Tem alguém que crê nisso? Se você crê nessa palavra, fique de pé, levante a sua mão e adore o nome daquele que é digno.